O rei Davi é um mito ou a história mais bem guardada da arqueologia? Por décadas, céticos duvidaram de sua existência. Mas, em 1993, uma pedra reescreveu a história. Fique até o final desse vídeo e descubra a prova irrefutável de que a casa de Davi é real. Bem-vindos! Hoje, vamos mergulhar na arqueologia da fé, explorando as descobertas que iluminam o mundo do lendário rei Davi, o pastor que se tornou rei e fundador de uma dinastia. Estamos falando do século X a.C., um período de transição e formação do reino de Israel. A Bíblia descreve Davi como o conquistador de Jerusalém. Mas o que a arqueologia tem a dizer sobre a existência desse rei e a capital que ele construiu? A resposta está em duas descobertas cruciais que vamos detalhar agora. Antes de 1993, muitos acadêmicos consideravam Davi uma figura lendária, pois não havia menções extrabíblicas de seu nome. A Bíblia era a única fonte. Isso alimentava o ceticismo sobre a historicidade do Reino Unido de Israel. Para a ciência, sem provas externas, Davi era apenas parte de um conto religioso, um mito de fundação. Imagine a frustração de historiadores e fiéis que acreditavam na história, mas não tinham como prová-la para o mundo acadêmico. Era a palavra da fé contra a exigência da prova científica. Esse cenário de dúvida parecia uma barreira intransponível. Tudo mudou em 1993. Em Tel Dan, no norte de Israel, arqueólogos encontraram um fragmento de basalto negro, que viria a ser conhecido como a Estela de Tel Dan. A inscrição em aramaico, datada do século IX a.C., é um relato de vitória de um rei sírio sobre seus inimigos, os reis de Israel e de Judá. E no meio do texto, uma frase-chave inconfundível saltou aos olhos do mundo: Casa de Davi. Pela primeira vez, o nome de Davi aparecia em um registro arqueológico fora da Bíblia, feito por um de seus inimigos. Não era uma homenagem, mas um registro de guerra, que lhe conferia uma autenticidade tremenda. A dúvida começou a desmoronar. Com a existência da dinastia de Davi confirmada, os olhos se voltaram para Jerusalém. A Bíblia diz que Davi conquistou a cidade e a transformou em sua capital. A arqueologia moderna, especialmente na área conhecida como Cidade de Davi, tem revelado estruturas impressionantes que se encaixam perfeitamente no período de seu reinado. A mais imponente é a estrutura de pedra em degraus, uma construção maciça que provavelmente serviu como base para uma fortaleza ou palácio. Sua escala monumental sugere a existência de um poder centralizado, capaz de organizar obras dessa magnitude, exatamente como se esperaria da capital de um novo e poderoso reino. E as evidências não param por aí. A arqueóloga Eilat Mazar, seguindo pistas do texto bíblico, encontrou o que ela acredita ser parte do Palácio de Davi, uma grande estrutura de pedra que data do século X a.C., no topo da cidade de Davi. Além disso, descobertas em outros locais, como o impressionante portão da cidade em Ribequeiafa, também datado do mesmo período, mostram que a região estava se desenvolvendo rapidamente em uma estrutura política e militar complexa, com cidades fortificadas. Isso mostra que o reino unificado descrito na Bíblia não era uma fantasia, mas uma realidade histórica que estava tomando forma. A arqueologia estava validando o contexto. Mas a descoberta que realmente nos conecta ao dia a dia da administração que Davi iniciou são os selos e bulas. Em escavações em Jerusalém, foram encontrados inúmeros selos de argila, chamados bulas, que eram usados para autenticar documentos oficiais. Muitos desses selos dos séculos seguintes carregam nomes de oficiais do reino,
mencionados na Bíblia, atestando a existência de uma burocracia estatal complexa e bem estabelecida. Essa máquina administrativa não surgiu do nada, ela teve um começo, e todas as evidências apontam que essa fundação ocorreu com Davi e Salomão, que transformaram um conjunto de tribos em um verdadeiro Estado. Então, vamos conectar os pontos. A estela de Tel Dan nos deu o nome Casa de Davi, confirmando sua dinastia. As escavações na cidade de Davi e em Hirbe-Keiafa nos deram o lugar e o contexto. Uma capital em ascensão e um reino fortificado no século X a.C. E os selos nos mostraram o legado, uma burocracia real que perdurou por séculos. Juntas, essas evidências arqueológicas transformam Davi de uma figura mítica em um rei histórico, firmemente inserido no cenário geopolítico do antigo Oriente Médio. A arqueologia não é inimiga da fé, mas uma poderosa aliada na busca pela verdade histórica. Ela nos mostra que a história de Davi não é apenas uma narrativa religiosa, mas um evento com raízes profundas e verificáveis na história de Israel e do mundo. A Casa de Davi não é só um nome num texto antigo, é uma dinastia real, comprovada pela pá e pela pedra. Se você ficou impressionado com a estela de Tel Dan e as provas da existência de Davi, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a espalhar a verdade da história para mais pessoas. E para continuar sua jornada de fé e conhecimento, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nossos próximos vídeos. Comente abaixo qual outro mistério arqueológico da Bíblia você quer que a gente desvende. Obrigado por assistir e até a próxima.